É, pessoal, dando sequência a essa sessão 3, nós agora teremos o segundo Light Talk da tarde, e para esse Light Talk, a gente terá a participação da estudante de doutorado Roxane Lemos, que representa o Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas pela, e aí tenho o prazer de ver a sua apresentação e compartilhar que ela possa compartilhar conosco o seu trabalho. Roxane, por favor, se você puder compartilhar a sua apresentação com a gente. Sim, Samantha, muito obrigada. Você está conseguindo me escutar? Sim. Está conseguindo ver a apresentação? Uhum, acho que você ainda não colocou ela em modo de apresentação. Agora sim. Não, agora sim? Uhum. Então tá bom. Obrigada novamente, Samantha. Boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiramente agradecer ao convite do pessoal do GEM, da UFLA, que me pediu para vir aqui falar um pouquinho sobre o meu trabalho de tese. Sim, eu vou fugir um pouco do que está sendo falado até agora nas palestras, mas acho que é um assunto de importância, de relevância para a gente discutir também. E esse trabalho ele ainda está em andamento. Então, minha ideia principal aqui é apresentar a ideia do trabalho e alguns poucos resultados que a gente já tem. E o trabalho ele é intitulado Uso de dupla-haploides e segregação preferencial no tabaco. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco da espécie, porque às vezes o tabaco ele é visto com um certo preconceito por algumas pessoas. No entanto, a gente não pode esquecer que o tabaco ele é uma cultura que foi muito utilizada e ainda é utilizada como planta modelo. E para o melhoramento de plantas, para as pesquisas em melhoramento de plantas, ele reúne várias características que fazem ele uma planta muito boa para você estudar e ter conhecimento sobre o melhoramento genético de plantas. Dentre elas, a propagação, que ela pode ser do tipo sexual e assexuada. É fácil você fazer hibridação artificial com tabaco. É uma espécie autógama, tem um ciclo vegetativo relativamente curto. No entanto, é possível também fazer híbrido de tabaco. É possível obter baixa esterilidade no tabaco e, além disso, ele produz um grande número de sementes, o que facilita muito também. E para o meu trabalho aqui, é importante ressaltar que o tabaco ele pode produzir haploides, tanto maternos quanto paternos. Então, ele é uma planta excelente para se estudar o melhoramento de plantas. Bom, e o melhoramento, o que na maioria dos programas de melhoramento eles visam? A obtenção de linhagens, seja para ser utilizadas como cultivares mesmo, ou então utilizadas na obtenção de híbridos. E o melhoramento convencional, como que ele obtém essas linhagens? Através de sucessivas gerações de autofecundação. No entanto, esse processo é um pouco demorado. Se a gente for pensar, por exemplo, na cultura do tabaco, que é uma cultura que tem uma safra apenas por ano, após a F1, nós teríamos. Deixa eu colocar o point. Após a F1, demoraria até 6 anos para você obter linhagens por esse método, linhagens com um elevado grau de homozigose. Então, os melhoristas, eles têm procurado metodologias para acelerar esse processo há muito tempo. E uma dessas metodologias que é muito utilizada é a metodologia de dupla haploides, que a partir de uma geração F1 ou F2, você consegue já chegar em linhagens dupla haploides, o que você ganharia no seu programa de melhoramento há alguns bons anos, utilizando essa tecnologia. O que seria o duplo haploide, falando bem rapidamente, porque a gente não tem muito tempo, é literalmente a duplicação de um haploide. Na metodologia, você faz os seus cruzamentos, obtém a F1, a partir da F1 e F2, você faz a indução de haploidia. Seleciona aquelas plantas que são haploides, ou seja, tem metade do número de cromossomos, e faz a sua duplicação, gerando linhagens que têm 100% dos locos em homozigose, que é a outra vantagem do duplo haploide. Além de acelerar seu processo de melhoramento, você tem certeza que aquelas linhagens têm 100% de homozigose. Se você for ver pelo método convencional, quando você chega na F8, você tem 99,2% de homozigose. É alto, mas ainda assim você não tem 100%. No duplo haploide você tem certeza que tem 100%. E quais que seriam os passos de obtenção desse duplo haploide? De maneira bem simplificada,
Inicialmente, como eu já falei, você induz a haploidia. Isso pode ser feito através de cultura de anteras, cultura de óvulos, cruzamentos interespecíficos. Também pode ser feito na forma de cruzamentos com indutores. Tem vários meios de você obter seus indivíduos haploides. Após isso, um grande desafio, igual o Roberto colocou muito bem, a identificação do haploide. Você identificando aqueles haploides, você consegue duplicar os seus cromossomos, e após a duplicação dos cromossomos, você já tem as linhagens, mas mesmo assim, você precisa fazer a multiplicação dessas sementes, dessas linhagens do haploide. O que acontece em todo esse processo? As etapas de indução de haploide e de duplicação cromossômicas, elas podem ser um fator limitante. Por quê? Porque a taxa de indução de haploidia e a taxa de duplicação cromossômica, ela ainda é baixa. Mesmo em algumas culturas como o milho, que estão aumentando essas taxas, ela ainda é relativamente baixa. Mas isso não seria um empecilho prático para você obter as linhagens do haploide. Por quê? No tabaco, por exemplo, a indução de haploidia ela é de menos de 1%, quando é feito pelo cruzamento interespecífico. No entanto, uma planta de tabaco ela produz muita semente. Então, na prática, isso não seria limitante para você obter sua linhagem do haploide. No entanto, o que a gente pensa? Que devido a essas baixas taxas de indução de haploidia e duplicação cromossômica, se questiona se existe uma segregação preferencial. E o que seria essa segregação preferencial? Se apenas certas combinações genotípicas eu posso ter a indução do haploide ou a sua duplicação, ou seja, eu posso ter o duplo haploide apenas em algumas combinações genotípicas. Se isso acontecer, o que causaria? Aquela variabilidade que você consegue nos seus cruzamentos, ela não estaria sendo totalmente explorada, o que seria ruim para o seu programa de melhoramento, podendo diminuir seus ganhos futuros. Pensando nisso, o objetivo do meu trabalho é verificar se existe a segregação preferencial no processo de indução do duplo haploide por cultura de antera no tabaco, em relação ao método convencional. De forma bem simplificada aqui, o que foi feito? Esse trabalho ele é feito em parceria com a empresa Souza Cruz. Então, todas as etapas elas foram conduzidas, foram feitas pela empresa na cidade de Mafra, Santa Catarina. No início, nós tínhamos 3 populações biparentais, que eu denominei aqui A, B e C. A partir de cada população, foram obtidas linhagens duplo haploide, pelo método de cultura de antera, um protocolo que é desenvolvido na empresa, e também foram obtidas linhagens pelo método convencional, nós utilizamos o BUC. A partir das gerações, nós chegamos em linhagens, entre aspas, F5, 6, que já tem um grau elevado de homozigose. Essas linhagens, tanto duplo haploide e convencionais, que foram obtidas de cada população, elas foram avaliadas num experimento em campo na última safra, de 2019-2020, num experimento junto. Nessa safra, nós avaliamos peso de massa verde, o teor de açúcar em porcentagem, o teor de alcaloides totais, e não vou entrar em detalhes, mas foi feita análise estatística com base em modelos mistos e estimados componentes de variância genética e herdabilidade. Alguns resultados preliminares que nós já temos. Quando a gente compara a herdabilidade que estamos mostrando aqui como medida de variação, a herdabilidade dos duploploides, ela sempre foi maior do que os convencionais em todas as populações. Isso para o caráter peso de massa verde. Ela foi relativamente mais alta do que o convencional, e isso já era um pouco esperado, porque quando você faz o duplo haploide, você não tem seleção no seu processo de obtenção de linhagens. Então, nessas linhagens duplo haploide, vocês têm linhagens boas, mas você também tem linhagens muito ruins. Isso você consegue ver muito bem no campo. Quando consideramos as médias, as linhagens convencionais, elas sempre tiveram maiores médias gerais do que as linhagens duplo haploide também, para esse caráter. No entanto, quando a gente olha o caráter teor de alcaloides totais, a gente vê que a variação do duplo haploide ela foi maior do que a do convencional, exceto para a população B, mas foi um valor bem parecido.
como já era um pouco esperado também. E a média aconteceu o contrário, a média do duplo haploide ela sempre foi superior à média das linhagens convencionais. Esse gráfico ele mostra a distribuição de frequência das médias para o caráter peso de massa verde, são os gráficos em laranja, e você vê que nas linhagens convencionais ela tem uma amplitude de variação um pouco menor do que nas linhagens duplo haploide. No entanto, as médias dos melhores indivíduos das linhagens convencionais elas são sempre superiores do que as linhagens duplo haploide. Já para o caráter teor de alcaloides totais, que são os gráficos em azul, a gente vê a mesma amplitude de variação, que variou de 1,8% a 2,5%, tanto para linhagens convencionais, quanto para as linhagens duplo haploide. E esse caráter é um caráter que não tem seleção, não teve seleção de forma alguma durante esse procedimento, então a gente pode observar que aparentemente não teve perda de variabilidade para esse caráter. Você pode obter linhagens duplo haploides que têm o mesmo desempenho para esse caráter do que as linhagens convencionais. Vendo o melhoramento, que é importante para o melhoramento, é a média das melhores linhagens, que são as que serão selecionadas. Quando a gente compara a média das melhores linhagens selecionadas convencionais, que é em laranja, e duplo haploide, que são as barras azuis, a gente vê que para peso de massa verde, as linhagens convencionais sempre foram superiores, quando selecionou 5, 10, 15 ou 20 linhagens. A gente observa que na população A essa diferença não foi tão acentuada. No entanto, nas populações B e C, a média da convencional foi muito maior do que das linhagens duplo haploide para o caráter peso de massa verde. Mas quando a gente olha o teor de alcaloides totais, o comportamento já foi diferente. A maior média sempre foi nas linhagens duplo haploide. Isso está um pouco relacionado por esses caráteres, eles têm uma correlação negativa. Quanto maior a produtividade, às vezes tem menor teor de alcaloides totais, então pode ser isso que está acontecendo na questão do duplo haploide. E agora, o que a gente vai fazer? A gente já viu algumas análises fenotípicas sobre o que está acontecendo nessas populações, mas a gente quer saber isso a nível molecular também. Então, nós enviamos os DNAs dessas linhagens para fazer o sequenciamento e nós vamos verificar se existe realmente a diferença entre as linhagens duplo haploide e as convencionais a nível molecular. A gente quer ver se realmente existiu perda de variabilidade nessas linhagens duplo haploide ou não. Bom, eu gostaria de agradecer às agências de fomento da minha bolsa, a parceria com a empresa Souza Cruz, que permitiu esse trabalho, e queria agradecer novamente ao GEM pelo convite. Se alguém tiver alguma dúvida, me coloque à disposição.